Hare Krishna, Mahabharata, volume 2, capítulo 17, Arjuna Devastos Kauravas. No 13º dia de batalha, algum tempo antes do sol nascer, Yudhishthira se levantou de sua cama, acordado por bardos e menestréis, e a cantarem as suas glórias. Canções melodiosas eram cantadas com acompanhamento de instrumentos musicais, conforme o rei Pandava realizava suas abluções, assistido por 100 criados a fornecerem água em cântaros de ouro, bem como sabão, ungüentos, perfumes e outros artigos. Seus membros eram ungidos por pura pasta de sândalo, enquanto brahmanas entoavam os sagrados mantras védicos. Servos, então, levaram ao Yudhishthira suas finas vestes alvas e adoraram com guirlandas de flores champaka e lótus fragantes. Havendo se banhado e se vestido, o rei voltou-se para o leste e ofereceu a Krishna orações védicas em adoração, com seu coração absorto em amor. Em seguida, foi até o fogo sagrado e fez oferendas a Vishnu, aos deuses, invocando auspiciosidade e orando por vitória na batalha. Ao sair de sua tenda, Yudhishthira viu alguns veneráveis brahmanas de idade. Os idosos sábios, que estavam em um número de 1000, tinham ainda a companhia de 8000 discípulos. Eles proferiram bendizeres sobre Yudhishthira, que distribuiu em caridade a cada um deles jarros de ouro, vacas, cavalos, vestes, mel, ghee, frutas e outros artigos valiosos. O rei então entrou na câmara do conselho, onde se sentou em um trono de ouro maciço e coberto por um precioso tapete de seda. Uma vez assentado, seus criados aproximaram-se e decoraram-no com habilhamentos de pérola, ouro e gemas de valor inestimável. O monarca refugia como um aglomerado de nuvens a emitirem brilhantes raios de luz. Era abanado por abanos de rabo de iaque com empunhadura de ouro, enquanto o abano, tão alvo quanto a lua, refrescava. Bardos decantavam suas glórias, e a música e as vozes dos Gandharvas podiam ser ouvidos do céu. Fora da tenda, um rumor muito alto e contínuo de rodas de quadriga e cascos de cavalo ressoava à medida que outros reis guerreiros chegavam para o conselho. O soprar dos búzios enchia o ar, e a marcha uniforme da infantaria, conforme as tropas dirigiam-se para o campo de batalha, parecia criar um terremoto. Enquanto os reis assentavam-se na câmara do conselho de Yudhishthira, após haverem se curvado diante de sua majestade, um guarda informou-lhe que Krishna chegara. Yudhishthira ordenou que se lhe permitisse a entrada imediatamente e indicou-lhe um refinado assento ao seu lado. Ele pessoalmente desceu do seu trono quando Krishna se fez presente e apontou gentilmente seu assento. Pegando oferenda de árghya estendida por um brahmana, Yudhishthira procedeu com a adoração. Krishna acenou a Satyaki, invitando a sentar-se com ele, e os dois Jadavas compartilharam o mesmo grande trono ao lado de Yudhishthira. Uma vez de volta ao seu assento, Yudhishthira deu início à sua fala, dirigindo-se a Krishna. Ó Madhusudana, como passastes a noite?
Assim como as personalidades celestiais dependem de Indra e dos seus 1000 olhos, confiamos somente em ti para a vitória e com efeito para a felícia perpétua. Nossa própria existência é de ti dependente. Se for do seu agrado, por conseguinte, pedimos à tua pessoa que faça os arranjos necessários para o voto de Arjuna se cumpra. Ajuda-nos a cruzar este oceano de mágoa e ódio. Ó Madhava, sê nossa jangada a fim de que nós não nos afoguemos no vasto oceano Kuru. Todas as glórias a ti, ó Krishna, ó Vishnu, ó Hari, ó Janardana, ó melhor de todos os homens. Narada declara que és o melhor e mais remoto de todos os seres. Teus servos rendidos sempre proteges, e hoje buscamos por teu proteger. Krishna parecia agradado quando Yudhishthira concluiu sua fala e respondeu-lhe em uma voz sonora: em todos os mundos, incluindo os céus, inexiste um arqueiro como Arjuna, este belo guerreiro que há de ceifar a vida de todos os inimigos de vossa majestade. Conduzirei sua quadrilha e farei tudo o que estiver ao meu alcance para assistir-lhe. Hoje verás Jayadratha forçada a viajar por aquela estrada de cujo destino nenhum viajante jamais retorna. Abutres, falcões e chacais banquetear-se-ão de sua carne esta noite. Ó Yudhishthira, mesmo se Indra e os deuses vierem socorrê-lo, será igualmente enviado para o destino da morte. Esta noite, o triunfante Arjuna noticiará a Vossa Majestade que tirou a vida do monarca Sindhu. Vossa Majestade deve repudiar a aflição e abrir-se à prosperidade, ó rei. Enquanto Krishna falava, Arjuna adentrou a assembleia. Ele se aproximou e reverenciou Yudhishthira, que de imediato levantou-se a fim de abraçá-lo. Ainda abraçando seu irmão, Yudhishthira disse: é evidente, ó Dhananjaya, que uma grande vitória virá até a tua pessoa neste hoje. O que pressagia a tua chegada neste momento, bem como a bênção do infalível Krishna. Arjuna tocou os pés do seu irmão e foi até Krishna, curvando-se com as palmas de suas mãos unidas. Ele então acomodou-se em seu assento e os Pandavas discutiram a estratégia do dia. Foram precavidos por seus espiões acerca dos planos de Drona de estabelecer uma formação ao redor de Jayadratha, protegida em todos os pontos pelos mais destacados beligerantes. Após decidirem por uma contraformação apropriada, os Pandavas colocaram-se de pé e rumaram para a batalha. Krishna buscou a quadriga de Arjuna e equipou-a com toda sorte de armamentos. Em uma brilhante armadura de ouro, conduziu a quadriga para a tenda real. Arjuna deixou a tenda e circunambulou a quadriga com seu arco Gandiva em mão. Ele então subiu na quadriga, assemelhando-se ao sol nascente sobre as montanhas orientais. Satyaki subiu junto com ele e a quadriga partiu, pondo-se a caminho do confronto com Jayadratha. Arjuna assemelhava-se a Indra, acompanhado por Varuna e Surya, a caminho do confronto contra os Asuras. Incontáveis instrumentos musicais eram tocados enquanto os bardos e brahmanas cantavam as glórias de Arjuna e proferiam bendizeres, ouvindo a entoações e o ovacinado pelos demais guerreiros. Conforme rumava para o campo de batalha, Arjuna sentiu-se confiante e ávido por lutar. Por trás dele, uma aprazível brisa soprou, transportando a fragrância de flores celestiais. Arjuna disse a Satyaki: acredito que minha vitória hoje seja certa, porquanto
Todos esses sinais em torno de nós apontam para a vitória, e minha mente se encontra cheia de entusiasmo. Logo, haveria atravessado todas as tropas até onde Diadrata se encontra. Havendo cortado todos os heróis que desejavam ver minha proeza, então partirem para o domínio de Amaraj. Ó Satyaki, de braços poderosos, não te ouvides de teu dever maior de Yudhishthira proteger. Ninguém te pode derrotar em batalha, e contigo o rei estará tão protegido quanto se comigo estivesse. Contigo ao seu lado poderei atacar Diadrata sem preocupações. Satyaki disse que tanto quanto lhe fosse possível, Yudhishthira ele não deixaria. Os dois heróis continuaram conversando enquanto Krishna guiava a quadriga até a planície de Kurukshetra, onde milhões de homens já haviam se reunido para guerrear. Com a aproximação do sol, Drona apresentou ordens para estabelecer sua grande formação. Chamando por Diadrata, ele disse: destacarei Karna para o teu lado ficar e apoiá-lo e apoiar e apoiá-lo-ão meu próprio filho, Shalya, Kripa e Vrishena. Terão a seu dispor uma força de 100.000 cavaleiros, 60.000 quadrigas, 20.000 soldados de infantaria e 14.000 elefantes. Esse destacamento contigo ao centro assumirá uma disposição de batalha na forma de uma agulha. A formação será protegida por uma segunda formação no molde de um lótus impenetrável. Estarei à frente dessa segunda formação, ó rei. O rei e seus irmãos, bem como os muitíssimos outros poderosos guerreiros, hão de figurar essa formação. À frente dessas duas formações, criarei um arranjo de homens semicircular, repleto de guerreiros que jamais recuam no confronto. Logo à frente, colocarei uma formação similar a uma carreta, que servirá para puxar para o seu interior e capturar quaisquer soldados tolos bastante para assaltar-nos daquela direção. Com efeito, acredito que nem mesmo Chakra, com seu raio em mãos, poderia alcançar-te nesta vida. Confortado, Diadrata colocou-se a caminho de sua posição no exército. Passando pelas tropas, ouviu-nas bradar de seus gritos de guerra. Onde está Arjuna? Exclamavam. Trazei Bhima aqui, pois estou pronto para o combate. Os guerreiros giravam suas massas polidas e brandiam suas espadas, enlouquecidos pelo orgulho. Rugiam tumultuosamente, eles golpeavam os próprios braços e sopravam seus búzios, encaminhando-se com rapidez e regozijo para o campo de batalha. Gradualmente, seguindo minuciosamente as detalhadas orientações de Drona, os Kauravas organizavam-se na formação estratégica por ele projetado, o qual se estendia por quilômetros, assemelhando-se a incontáveis nuvens a cobrirem a terra. A maravilhosa configuração parecia tão formidável que ninguém poderia sequer se imaginar penetrando-a. À sua retaguarda encontrava-se Diadrata, fortemente protegido por todos os lados. Drona, em uma cota de malha branca, usando um preclaro turbante, percorria os entornos da formação, fazendo os últimos acertos, vendo sua brilhante quadriga com seus cavalos carmesins e seu estandarte marcado por um pote de água de brahmana e pele de veado. Os Kauravas rejubilavam-se.
No céu, os Siddhas e Charanas olhavam com admiração para os Kauravas, disseminado amplamente em sua formação colossal. Certamente hão de devorar toda a terra com seus oceanos, montanhas e florestas. Duryodhana mirava seu exército com satisfação e ainda tinha muitos outros homens de infantaria, quadrigas, cavalaria e elefantes à sua disposição. Ao longo fitou as forças pandas que vinham em sua direção. Que esperança poderia ter Arjuna no ateniente a cumprir o seu voto? Precipitada fora sua promessa quando se desse o poente, a guerra estaria concluída. Erguendo seu abilhado arco, Duryodhana ordenou que seu quadrigário partisse ansioso pelo começo do certame. À medida que os Pândavas aproximaram-se dos seus inimigos, crescia-lhe o espanto diante da formação de Drona, o qual parecia não ter fim, e assemelhavam-se a um mar de homens, animais e quadrigas vindo de encontro a eles. Intrepidamente Arjuna disse: só Krishna observa a tentativa de Drona de frustrar meu voto. As linhas de frente se alongam por pelo menos 32 quilômetros e devem ter pelo menos o dobro de profundidade. Contudo, buscarei seus pontos fracos e destroçarei a formação com flechas ígneas. Perante os olhos de Drona, despedaçarei o pecaminoso de Adrata. Conforme os dois exércitos rumavam para uma colisão, um dos irmãos de Duryodhana, Durmarshana, colocou-se à frente dos Kauravas, urrando furiosamente. Ele exclamou: vede como detenho Arjuna, assim como a costa resiste ao oceano. Que todos vejam o enravecido e indomável Dhananjaya entrechocar-se com a minha pessoa, como uma grande rocha colidindo contra outra rocha igualmente grande. Ó guerreiros, permanecerei aqui e volvei segundo o desejo vosso. Enfrentarei os Pândavas sozinho a fim de ampliar minha glória e minha fama. Durmarshana precipitou-se em direção aos seus antagonistas a fim de que a Alfetena tivesse início. Ele viu a quadriga de Arjuna a certa distância, com Hanuman sentado em sua flama deveras alta. Os gritos do macaco celestial podiam ser ouvidos ao longo das forças Kauravas, brados estes que se misturavam ao som do búzio de Arjuna, soprado por ele repetidamente conforme ia de encontro aos seus adversários. Enchiam de ansiedade o coração dos Kauravas ambos os sons, os quais faziam se lembrar de quão selvagemente Arjuna pelejava quando está virado. Drona ordenou que seus músicos tocassem melodias joviais, mas um clamor atroante já tomara o campo de batalha. Arjuna, vendo Durmarshana vindo com grande ímpeto em sua direção, disse-lhe: conduza a nossa quadriga rapidamente, de acordo à sua vontade, de encontro ao príncipe Kaurava Madhava. Responderei ao desafio dele e farei tanto ele quanto seus seguidores vacilarem. Krishna guiou a quadriga diretamente para a boca da formação de carreta, à dianteira dos Kauravas. Então logo Arjuna colocou-se de frente a Durmarshana. Foi rodeado por milhares de guerreiros sobre quadrigas. Pensando em seu filho, colocou-se a matá-lo sem misericórdia, incendiando por um auge de fúria, distribuiu suas flechas em todas as direções, fazendo com que as cabeças dos beligerantes opositores caíssem ao chão como flores de lótus separadas dos seus caules. Armaduras de ouro sujas de sangue encontravam brilhantes pelo chão. Quadrigas eram destruídas, elefantes mortos, cavalos eram privados de seus cavaleiros.
Homens de infantaria erravam selvagemente, sem a cabeça ainda empunhando seus saberes antes de caírem mortos. Após um breve combate, Durmashana foi subjugado, vendo-se forçado a recuar com seu corpo inteiramente ferido, sua armadura despedaçada e sua flâmula de trapos. Fugiu de Arjuna, que poupou sua vida unicamente de modo a honrar o voto de Bhima. Mahabharata, volume 2, capítulo 17, Arjuna devasta os Kauravas. No transcurso de um pequeno espaço de tempo, Arjuna ceifou a vida de milhares de seus inimigos. Sua quadriga movia-se com tamanha velocidade que as tropas Kauravas sentiram-se como se existissem centenas de Arjunas. Em seu temor e desorientação, golpeavam e matavam uns aos outros. Gritando em agonia e banhados em sangue, muitos heróis caíam mortos no campo de batalha. Quem quer que se colocasse diante de Arjuna logo dava consigo transpassado por uma seta letífera. Ninguém era capaz de detectar qualquer ponto fraco em sua pessoa, enquanto sobre sua quadriga ele dançava com sua arma sempre arqueada em um círculo completo. A condução de Krishna era sem par, e ele constantemente evitava os ataques dos Kauravas. Drona e os demais líderes Kauravas embasbacaram-se vendo Arjuna aniquilar suas tropas exatamente como o sol dissipa as trevas. O exício de Abhimanyu visivelmente o transformara em alguém por inteiro diferente. Formidável ele costumava ser, mas agora lutava com uma paixão desvairada e colérica, não mostrando qualquer piedade. Os guerreiros que ao seu redor não perderam a vida desbarataram. Vendo Arjuna atravessando estavelmente as falanges Kauravas, Dushashana adiantou-se em sua quadriga e desafiou. Ele tinha o suporte de uma grande divisão de elefantes, o qual rapidamente rodeou Arjuna. Os animais de grandes presas traziam grandes sinos em torno do pescoço, os quais soavam conforme corriam para o campo de batalha. Arjuna atirou em direção aos céus um terrível grito de guerra e começou a matar as bestas colossais com flechas emplumadas que perfuravam suas peles rijas. Como uma baleia assassina, saltando pelo oceano, penetrava a divisão elefantina e derrubava os paquidermes um após o outro. Ele flechava a cada elefante com setas em número de 100, e eles caíam como despenhadeiros atingidos por raios. Jorrando rios de sangue, cediam ao chão em meio a grunhidos. Os guerreiros, a lutarem em suas costas, eram varridos pelas flechas de Arjuna, que transpassavam 2 ou 3 deles de uma vez. Vendo a força de elefantes em desordem, Dushashana fugiu, concluindo que era impossível enfrentar Arjuna em sua presente disposição. O Kaurava apressou-se ao encontro de Drona e buscou sua proteção. Drona lambeu seus lábios e passou por entre suas tropas até Arjuna avistar. Vendo seu preceptor avançando de encontro a ele com as armas em riste, Arjuna uniu as palmas das mãos e curvou a cabeça. Ele exclamou: ó Brahmana, deseja-me sucesso e abençoe-me. Anelo passar por esta formação impenetrável a mim. És igual ao meu pai, ao Yudhishthira e a Krishna. Destar-te, assim como a Ashvatthama merece tua proteção, mereço eu. Permite-me ir adiante a fim de que eu concretize o meu intento de matar o regente Sindu. Ó Senhor, ó melhor dos homens, facilitai o cumprimento do voto que fiz. Ó Batsu, não poderás conquistar Jayadratha sem antes derrotar-me. Drona então disparou 100 flechas contra Arjuna em ligeira sucessão. O Pandava neutralizou-as peritamente, após o que respondeu com 100 flechas de seu arco. Drona repeliu a investida de Arjuna com facilidade e prontamente atingiu tanto ele quanto Krishna com setas similares a línguas de fogo.
Ele cortou a corda do arco de Arjuna e cobriu de flechas seu quadriga. Arjuna atacou de volta com 600 flechas despedidas com tamanha cadência que pareceu haver despedido apenas uma flecha. Em seguida descarregou outras 700 flechas, então 1000, então 10.000, exercitando-as contra os guerreiros auxiliadores de Drona. Vendo novamente matando grande número de tropas, Kauravas, Drona transpassou o peito de Arjuna com uma poderosa seta farpada. Atingido fortemente pelo projétil, Arjuna estremeceu como uma montanha durante um terremoto. Depois de rapidamente se recompor, removeu a flecha que atravessara sua armadura. Centrando sua atenção em Drona, derramou chuvas de flechas sobre ele. Drona retribuiu, cobrindo Arjuna de flechas. Nem Arjuna, nem Krishna, nem sua quadriga eram visíveis enquanto Drona saltava-os com inumeráveis flechas que caíam em correntes ininterruptas. Com grande esforço, Krishna conduziu a quadriga para fora das flechas de Drona. Uma vez que a quadriga estava novamente apenas sob o céu, ele disse: Ó Partha, não há tempo a perder. Jayadratha ainda está a grande distância de nós. E esta batalha contra Drona pode alongar-se por todo o dia. Ignora-o e disparemos em direção a Jayadratha com toda a rapidez. Arjuna compreendeu que correto estava Krishna, poucas chances havia de Drona ser por ele derrotado, tampouco ele desfrutava confrontá-lo. Novamente uniu nas palmas de suas mãos, Arjuna exclamou: Ó meu senhor, despeço-me. Tu és meu preceptor, em virtude de que não desejo prosseguir essa peleja contra ti, e não existe algum homem nos 3 mundos que te possa vencer em batalha. Por favor, abençoe-me. Krishna incitou os cavalos de Arjuna e a quadriga partiu velozmente, deixando Drona à direita e então para trás. Conforme passavam por ele, gritou-lhes: Aonde vás, Dhananjaya? O medo te subjugou? Flechas novamente saraivaram Arjuna, nascidas do arco de Drona, mas Krishna conduziu a quadriga com tamanha serenidade que todas as setas chegaram atrasadas, errando o alvo. Com Drona ainda desafiando com palavras, Arjuna prosseguiu para longe, deixando-o para trás. Uniram-se a ele Judamanyu e Uttamujas, os vigorosos Panchalas, que lutavam pelas divisões até o alcançarem. Protegiam-lhe ambos os flancos da quadriga à medida que ele disparava de encontro à grande formação principal dos opositores. Quando Drona volveu sua quadriga de modo a prosseguir a Arjuna, Dritaketu, o comandante Pandava, desafiou com um bramir. Drona voltou-se para ele e foi de imediato atingido por uma torrente de flechas. Os cavalos de Drona, sua quadriga e seu quadrigário foram todos cobertos pelas flechas de Dritaketu. Drona encolerizou-se como leão das montanhas, repentinamente despertado de seu sono. Ele lançou uma flecha navalhante que partiu em 2 o arco de seu oponente. Dritaketu, então, valeu-se de outro arco e em um instante disparou outras 100 flechas. Sem importar-se com o ataque, Drona tirou 4 setas de ponta de lua crescente, as quais mataram os cavalos de seu inimigo e derrubaram o seu quadrigário. Dritaketu saltou de sua quadriga estática com a massa em mãos e arrebateu-se contra Drona. Serpeando conforme corria, arremessou a massa com todo o seu poder, o qual voou flamejante em direção a Drona. Dezenas de flechas de ponta de martelo. Drona atirou imediatamente, pulverizando a massa. Dritaketu então empunhou sua longa lança caída no chão e arrojou a mesma violentamente mais uma vez. Entretanto, o preceptor Kuru interceptou a arma em pleno voo. Drona em seguida muniu seu arco com uma longa flecha anjaika, dotando-a com o poder de mantras, atirou com o seu arco por inteiro, arqueado, e acertou o peito de Dritaketu. A seta vazou o rei, Chad entrou no solo atrás dele. Vendo seu inimigo estirado sobre o chão, Drona procurou por Arjuna com o olhar, mas o Pandava desaparecera. Para dentro da multidão, Drona decidiu rumar velozmente até Jayadratha, certo de que sem muita demora ali se encontraria com Arjuna. Depois de deixar Drona, Arjuna emergira nos Kauravas, assim como enfermidades afligem o corpo. Afligia ele os seus inimigos com setas de fogo, rugindo e soprando seu búzio,
assalteava os Kauravas como se enlouquecido estivesse. Brilhantes flechas ele atirava sem interrupção com o Gandiva, as quais atingiam infalivelmente homens, cavalos e elefantes que se atordoavam ante o impacto. Kritavarma desafiou Arjuna, desprezando sua amizade de longo tempo. O Pandava e o Vrishna enfrentaram-se. Nenhuma diferença era detectável entre os dois enquanto duelavam arma por arma. Era como se Jamaraj confrontasse a morte personificada. Flechas dotadas com o poder de mantras colidiam em pleno voo, o que resultava em majestosas explosões. Ambos circulavam um ao outro e disparavam uma contínua corrente de flechas. Tanto Arjuna quanto Kritavarma eram flechados com todas as partes de seus corpos conforme procurava por pontos fracos em seu opositor. Krishna novamente disse a Arjuna: não sejas indulgente para com ele, está perdendo tempo demais, esquecido do seu relacionamento com ele, mata-o prontamente. Avigorado pela admoestação de Krishna, Arjuna despediu um enxame de setas sobre Kritavarma, as quais fenderam seu arco e o atordoaram. Ajudando-se da oportunidade, Arjuna passou por ele e penetrou as linhas Kauravas. Quando os sentidos de Kritavarma recobraram, acometeram-se contra ele os dois protetores de Arjuna, que o mantiveram represado a fim de que Arjuna pudesse ir adiante. Mahabharata, volume 2, capítulo 17, Arjuna devasta os Kauravas. Foi então a vez do rei Kalinga Shrutayusha assaltar a Arjuna. Girando uma imensa massa, rapidamente se aproximava do Pandava. Arjuna desferiu 3 dúzias de flechas contra ele, que, sacando de seu arco, respondeu com 50 flechas. Depois de uma troca de flechas, Shrutayusha saltou de sua quadriga e correu de encontro a Arjuna com sua massa sobre sua cabeça, pronta para o desferimento de um poderosíssimo golpe. Shrutayusha, o filho do rei Parnasha, obtivera de Varuna a bendição de que sua massa seria a todos inapelável. O deus, nada obstante, alertou: não ataques alguém que não esteja lutando, pois se o fizeres, a arma matará a tua pessoa. No calor da batalha, Shrutayusha deslembrou-se, ou melhor dizendo, esqueceu-se do aviso de Varuna. Quando alcançou a quadriga de Arjuna, golpeou Krishna com um movimento descendente de sua robusta massa. Krishna, todavia, recebeu um impacto em seus ombros largos, sem nada a se abalar, assim como uma montanha não se estremece diante de uma tempestade. Segundo as palavras de Varuna, entretanto, a massa de Shrutayusha virou-se quando ele ergueu em preparação um novo golpe contra Krishna. A arma esmagou sua própria cabeça, fazendo-o morrer imediatamente. Os Kauravas lamentaram sonoramente ao ver o herói morto por sua própria arma, gritando devido ao medo. Foi como seu exército debandou. Sudakshina, um príncipe de Camboja, desafiou Arjuna e descarregou sobre ele centenas de flechas. Arjuna evitou o ataque, momento no qual Sudakshina arremessou uma espantosa lança de ferro com pequenos sinos ao longo do seu corpo e uma longa ponta serrilhada. Ele brilhava fulguramente e fascinava em seu voo. Atingido pela lança, Arjuna caiu de joelhos, quase inconsciente. Krishna celeramente andou em círculos com a quadriga enquanto Arjuna recobrava-se. Novamente de pé, Arjuna lambeu os cantos de sua boca e fixou seu olhar sobre Sudakshina, tensionando a corda do Gandiva até a sua orelha, flechou fartamente, destruindo a quadriga do príncipe. Arjuna então atingiu seu peito com uma flecha dotada de poder de um raio. Com sua quadriga despedaçando-se para as 4 direções, o príncipe caiu como uma árvore cortada pela raiz. Depois de haver matado o príncipe, Arjuna deparou-se com os exércitos dos Surasenas, Abhirashana, Sines e Vasatis. Passando por entre eles com sua quadriga, dispersava-os
com suas armas, alheio ao imenso número de flechas que choviam sobre ele, as quais ou eram interceptadas por suas setas ou desviadas por sua impenetrável armadura. Arjuna aniquilava os guerreiros como se incumbido por Jamaraj a trazer o fim da Yuga. Continuamente abrindo alas até Jayadratha, deixava atrás de si um rastro de devastação. 60.000 de seus adversários foram privados da vida em menos de uma hora, enquanto os sobreviventes fugiram, gritando pelo socorro de Duryodhana e Drona. Em seguida, 3 filhos de Shrutayusha atacaram Arjuna, esperançosos de vingarem seu pai. Eram guerreiros formidáveis e por algum tempo a quadriga de Arjuna ficou dificilmente visível, sob a tempestade de flechas que criaram. Setas, dardos e lanças precipitavam-se do alto sobre Arjuna e Krishna, o que os fez parecerem 2 picos gêmeos de uma grande montanha assolada por um violento temporal. Gradualmente, Arjuna deteve os projéteis hostis, e sua quadriga novamente se fez visível no campo de batalha, munindo o Gandiva com uma longa flecha de ouro, invocou a arma chakra, presidida pelo rei dos deuses. Milhares de flechas voaram de encontro aos príncipes como uma chuva de raios a interceptar todas as suas setas e outros projéteis. Aquelas flechas mortais atingiram os príncipes como terrível força, decepando seus braços, pernas e cabeças. Muitos milhares de guerreiros coravas, pelejando em apoio aos príncipes, também eram aniquilados. Havendo varrido os 3 príncipes Kalingas, Arjuna vitoriou com um brado estrodeante e precipitou-se para dentro do compacto esquadrão de Kauravas, entre ele e Jayadratha, enquanto os demais Pandavas e suas forças enfrentavam os principais combatentes Kauravas. Arjuna singrava por entre suas tropas como um incêndio devastador. Todos os outros beligerantes Pandavas eram deixados para trás à proporção que ele belicosamente abria caminho por entre os inimigos. Ao tomar conhecimento de que Arjuna estava se aproximando do soberano Sindhu, Duryodhana uniu-se a Drona, que reassumira sua posição próxima ao príncipe Kaurava. Drona julgara melhor permanecer junto a Jayadratha, auxiliando seus generais. Maiores seriam suas chances de estorvar o intento de Arjuna, se flanqueado por Kripa, Karna e Ashvatthama. O Pandava sentir-se-ia sob grande dificuldade quando se visse forçado a passar por ele mais uma vez. Duryodhana olhou com apreensão para o seu comandante. Ó preceptor, Arjuna está aniquilando nossas forças, assim como um incêndio em uma região seca. O incêndio de nome Dhananjaya, nutrido pelo vento de sua ira, está devorando minhas forças. Tamanho é o medo que experimentam os guerreiros e a protegerem de Jayadratha, que trêmulos se encontram. És o nosso único refúgio. Todos vieram para a batalha desse dia, acreditando que Arjuna não escaparia com vida quando o enfrentastes. Ó ilustríssimo, parece-me que nutres apego pelos Pandavas, em virtude do que sinto desorientado, sem saber o que fazer. A voz de Duryodhana era suplicante, cheia de ansiedade. Era como olhava para o campo de batalha. Karna encontrava-se a certa distância, com suas armas apostas, mas mesmo ele encontraria dificuldades para deter Arjuna em seu presente estado. Unicamente Drona era capaz de impedir Arjuna de levar à morte a Jayadratha. Se ele assim desejasse, não existia um guerreiro em todos os 3 mundos que pudesse superar o Drona em batalha. Como professor de Arjuna, sabia tudo acerca do seu estilo de luta e qualquer possível ponto fraco. Somente podia haver um motivo pelo qual ainda não havia ceifado a vida de Arjuna. Duryodhana franziu as sobrancelhas. Ao máximo de minha capacidade, sempre tentei aprazer-te, grandioso Brahmana, mas parece que não valorizas o meu serviço. Ó homem de infinita bravura, conquanto devotados a ti, sinto que não és nosso bem-querente. Embora vivas de nosso pão, tu nos ofendes. Agora vejo que és como a navalha imersa no mel. Se não por tuas palavras, eu não haveria impedido Jayadratha de retornar ao seu reino. Tolo como sou, acreditei em ti, e como consequência posso dizer que em termos práticos ofereci-o como uma vítima para a morte. Com efeito, um homem talvez escape com vida até mesmo já dentro da boca da morte, mas não existe qualquer chance de Jayadratha escapar de Arjuna agora encolerizado.
Duryodhana derramou lágrimas de frustração, tentando por todos os meios incitar a Drona a Arjuna a atacar. O receoso que despertasse o efeito contrário, falou mais gentilmente: "Ó herói, esculpa meu desvario, cuja origem é minha aflitiva tristeza. Cai a teus pés, por obséquio, salva Jayadratha e o nosso exército no enfurecido e invencível Arjuna." Drona mostrou-se enfadado. Quantas vezes ser-lhe-ia necessária dizer o mesmo a Duryodhana: Não me ofenderam tuas palavras, ó governante dos homens. A mim não és diferente de meu próprio filho. Daí eu dedicar-me sob todos os aspectos a auxiliar-te. Ofereci-te conselhos para o teu bem, mas não me destes ouvidos. Fiz votos para o teu benefício, com verdadeira intenção de mantê-los diante de todos os homens. Prometi capturar o Yudhishthira, mas o mesmo não foi possível. Um novo voto eu fiz de proteger Jayadratha, mas com isso poderia ser possível... Como isso poderia ser possível quando aqueles contra quem militamos são Arjuna e Krishna juntos em uma quadriga? O que eu posso fazer é esforçar-me por completo, mas não posso controlar os resultados. O destino é o controlador supremo malgrado os esforços do homem, e o senhor do destino encontra-se do lado de Arjuna. Drona balançou a cabeça e olhou ao redor para ver as pinhadas falanges de guerreiros a fazerem guarda de Jayadratha. Indubitavelmente haveriam todos de perecer, porquanto Arjuna não pouparia ninguém com seus esforços para matar o rei Sindu. E Krishna faria qualquer coisa para proteger a promessa do seu amigo, como já demonstraram no passado consideráveis vezes. Duryodhana, entretanto, era um homem sem fé e não podia compreender essa simples verdade. Como gesto sua mão, Drona indicou as forças a rodearem-no. Essas tropas é a última linha de defesa para Jayadratha. Não irei de encontro a Arjuna novamente, uma vez que sou necessário aqui. No entanto, é provável que não lutará comigo aqui, haja vista que, quando tentei enfrentá-lo, simplesmente rejeitou a minha pessoa. Drona pôde entender que a situação era desesperadora. Os Pandavas haviam planejado bem a sua estratégia. Vindo atrás de Arjuna, suas forças tiravam proveito do caos que ele criava. Todos os príncipes guerreiros Kauravas estavam ocupados em diferentes partes do campo de batalha, quer combatendo, quer permanecendo em posições críticas para a proteção de Jayadratha. Alguém tinha que impedir Arjuna, mas Duryodhana era o único homem disponível. Grande herói, Drona continuou: És um magnificentíssimo Maharatra, possuidor de fama e exímio na derrota de seus inimigos. Parte para onde Arjuna se encontra, desafiando pessoalmente, detém seu progresso. Duryodhana ergueu sua espada. Ó preceptor, como honestamente esperas que Arjuna eu detenha? Eu talvez seja capaz de conquistar Indra armado com seu raio encabeçado pelas hostes de Deus, mas não serei capaz de conquistar Arjuna, que já derrotou tua pessoa, e Kritavarma, bem como todos os regentes Kalingas, agora mortos. Também matou miríades de guerreiros bárbaros de grandes poder. Como poderei enfrentá-lo, ó magnífico e generoso? Dependo de ti. Por favor, salva a minha honra. O que diz é verdade, ó rei. Ninguém pode Arjuna vencer. Sob circunstâncias normais, não arriscaria apontar-te contra ele, mas estamos diante de uma terrível calamidade. Não obstante, nada precisa temer. Tornar-te-ei invencível mesmo a Arjuna. Prender-te-ei a tua armadura de tal forma que a tornará impenetrável tanto às armas humanas quanto celestes. Mesmo se todas as criaturas de 3 mundos se juntarem contra ti, não terás nada a temer. Arjuna conhece esta arte que é desconhecida a todos os demais neste campo de batalha. Remove tua armadura, ó monarca. Vou colocá-la de volta enquanto recito os antigos mantras, recitados pessoalmente por Brahma. Poderás então precipitar-se contra o poderoso Pandava destemidamente. Duryodhana rapidamente retirou sua armadura dourada. Drona, após tocar um pouco de água para purificação e também sorvê-la, recolocou a armadura ao mesmo tempo em que entoava mantras. Uma vez que concluíra, ele disse: agora poderás enfrentar qualquer inimigo impunemente. Essa armadura celestial, invocada por minhas orações, Brahma conferiu originalmente ainda. Dentro dessa armadura, Indra lutou e derrotou Vritrashura, que vencera todas as demais personalidades celestiais. Ó rei, vai adiante e enfrenta Arjuna, não há tempo a perder. Bom, Hare Krishna, Mahabharata
Volume 2, capítulo 17. Arjuna devasta os Kauravas. Quando o sol alcançou o meridiano no 11º dia, muitas terríveis batalhas foram travadas entre os respeitáveis heróis de ambos os grupos. Tristadyumna avançava estavelmente, esperançoso de duelar com Drona. Bhima, a todo momento, buscava pelos filhos de Dhritarashtra, ao passo que o Yudhishthira pelejava contra Shalya e sua divisão de guerreiros. Satyaki contendeu com Bahlika. Saradeva contendeu com Shakuni. Ghatotkacha e suas hordas rakshasas contenderam com Alambusha e seus aliados, enquanto os demais líderes entre os Pandavas contenderam com oponentes de igual grandeza. Guerreando com armas humanas e celestes, os grandes combatentes criaram uma bela visão no campo de batalha conforme atacavam e contra-atacavam, exibindo todas as suas habilidades. Enquanto isso, Arjuna prosseguia sulcando as apinhoadas tropas Kauravas. Ouvindo acerca do seu progresso, Jayadratha tremia. Karna e Ashvatthama, com expressões graves, flanqueavam-no. Ainda a cerca de 30 quilômetros de Jayadratha, Arjuna lutava adiante, sem piedade, com suas setas causticantes, criava brechas nas defesas inimigas e Krishna rapidamente conduzia a quadriga em penetração às tropas. Onde quer que a quadriga chegasse, os Kauravas eram afastados como a escuridade diante dos raios de sol. As flechas de Arjuna matavam homens mesmo a 3 quilômetros de distância. Suas flechas polidas e de aço bem temperado caíam do céu como chuvas de meteoro. Conforme Arjuna aniquilava as tropas que se opunham a ele, Krishna frustrava-lhes os ataques mediante sua competente condução, exibindo várias manobras peritas que moviam a quadriga circularmente para trás e para os lados. Ora, o progresso de Arjuna era rápido, ora mais lento, entretanto jamais o seu lutar era visto descontinuado. Sequer por um instante o Gandiva era visto constantemente arqueado e flechas eram disparadas em fluxo ininterrupto. Exigia-se grande coragem até mesmo para simplesmente olhar para ele. Milhares de guerreiros, indiferentes à própria vida, precipitavam-se em sua direção e morriam como insetos caindo em uma fogueira. Quando o sol começou seu curso descendente, Arjuna foi atacado por Vinda e Anuvinda, os dois príncipes de Avanti. Ambos eram Maharatras e assaltearam Arjuna de ambos os lados ao mesmo tempo. Rugindo de prazer, os destemidos guerreiros arremetaram-se contra Arjuna, tirando suas longas flechas em centenas e centenas. Surpreso com seu repentino aparecimento, Arjuna foi atingido violentamente por mais de 60 flechas. Krishna foi traspassado pelo mesmo número e cada um dos cavalos foi atingido por 20 flechas. Ardendo de fúria, Arjuna livrou-se das flechas e mirou seus antagonistas, buscando por seus pontos vulneráveis. Flechando ambos, deteve seu progresso em sua direção. Os dois príncipes bradaram seus gritos de guerra e cobriram Arjuna com uma chuva de setas. Ignorando o ataque, Arjuna mirou cuidadosamente um par de flechas de ponta ampla e partiu ambos os seus arcos. Com outras 2 flechas, derrubou suas flâmulas e com mais uma dúzia destas, tirou a vida de seus quadrigários e corcéis. Tudo que transcorreu no intervalo de alguns instantes. Antes que os príncipes pudessem algo fazer, Arjuna despediu uma flecha de ponto de lua crescente com absoluta força, a qual degolou Vinda. Vendo ceifada a vida do seu irmão, Anuvinda saltou do seu quadrigo, urrando furiosamente, com sua massa empunhada, correu de encontro ao Pandava. Anuvinda saltava de um lado e de outro, conforme corria, determinado a vingar a morte de Vinda. Uma vez alcançada a quadriga de Arjuna, golpeou com todo vigor em um golpe vertical a fronte de Krishna. Krishna se manteve firme, profundamente encolorizado diante do evento. Arjuna tirou 5 flechas curtas, as quais deceparam seus braços, pernas
e cabeça o príncipe caiu como fragmentos de pedra decorrentes de uma explosão. Vendo ambos seus líderes mortos, o exército avante precipitou-se unido contra Arjuna. O Pandava tirou-lhe a vida com flechas similares a uma grande abundância de faíscas saltando de um fogo alto. Girando sobre sua quadriga, com a ajuda do Gandiva, consumiu o exército, assim como um incêndio consome uma floresta ao fim do verão. Milhares de outras tropas então vieram e, de encontro a Arjuna, sua quadriga foi completamente partida em meio às falanges inimigas, e Krishna considerou impossível moverem-se sem quaisquer em quaisquer das direções. Conforme a batalha prosseguia em grande furor, ele disse: ó Partha, tamanha intensidade desta peleja que até mesmo os nossos cavalos celestiais estão esfalfando-se, embora ainda estejamos distantes de Adrata, precisam repousar. Sem a descontinuação de seu guerrear, Arjuna respondeu ao Madhava: abrirei caminho entre esses inimigos. Podes então conduzir a quadriga por entre eles, desjungir os cavalos e deixá-los desfatigarem-se. Remove as flechas que penetraram seus corpos, enquanto mantenham distante estes guerreiros. Arjuna direcionou um caudaloso rio de flechas para os seus inimigos e obrigou-os a recuarem. Ele então saltou de sua quadriga, ainda despedindo incontáveis setas, e Krishna conduziu a quadriga para longe dele. Os Kauravas, vendo Arjuna fora do seu carro, sentiram que sua oportunidade de vitória ali se encontrava. Rugindo ainda mais alto, ignoraram Krishna em quadriga e descarregaram todas suas armas sobre Arjuna, que os enfrentou em solo. Ele girava como um tornado e atirava flamejantes flechas em todas as direções. Estupefados, os Kauravas eram capazes de encontrar qualquer falha na defensão sua. Correr de encontro a ele era chocar-se em um sólido muro de flechas. O entrochoque das flechas de Arjuna com aquelas de seus adversários criou um lençol de fogo no céu. Tisnados, os Kauravas recuaram. Arjuna correu até onde Krishna havia soltado os cavalos. Krishna informou-lhe que necessitavam de água, ante o que Arjuna respondeu: providenciarei. Puxando a corda do seu arco, munido de uma flecha dourada, Arjuna proferiu um encantamento para invocar Varunastra. Então logo atirou uma flecha na terra, uma lagoa se fez, com cisnes, patos e outras aves aquáticas a nadar em meio ao lótus e aos lírios. O límpido reservatório da água fora transportado das regiões celestiais e era fresco e aprazível. Uma brisa suave soprava por sobre ele, os sábios celestiais encontravam sentados às suas margens. Invocando outra arma mística, Arjuna construiu um refúgio à orla da lagoa, composto inteiramente de flechas. Krishna riu e aplaudiu seu amigo. Ele guiou os cavalos para dentro do abrigo, onde, já por inteiro dessedentados, deitaram-se sobre o chão gramado. Krishna então removeu as flechas dos seus corpos e gentilmente os massageou. Os Kauravas haviam reagrupado e novamente cercado Arjuna, que continuou lutando em sua quadriga. Chuva de flechas, dardos e lanças caíam sobre ele, mas mantinha-se tão fixo quanto o Monte Mero. Recebeu todas as incontáveis armas, assim como uma montanha recebe um temporal. Da mesma forma que o único defeito da avareza destrói todas as boas qualidades de um homem, ele sozinho destruía seus inimigos. Batalhando sozinho contra inumeráveis guerreiros, sobre quadrigas, cavalos e elefantes, Arjuna parecia fabuloso. Personalidades celestiais louvavam-no e os próprios Kauravas aplaudiam sua bravura e destreza. Maravilharam-se diante da visão do lago que ele criara. Malgrado os mais extremos esforços, não foram capazes de superá-lo, muito embora estivesse na desvantagem de não contar com a sua quadriga. Sua velocidade, agilidade manual e destreza geral eram deveras grandiosas. Enquanto rechaçava
as forças Kauravas, Krishna reou os cavalos e levou a quadriga até Arjuna. Quando o fez, o lago místico, com suas aves e rishis, esvaeceu. Mais uma vez, sobre sua quadriga, Arjuna soou seu búzio, Krishna incitou os cavalos e a quadriga se arremeteu contra os apinhados Kauravas, com Arjuna flechando mortalmente em todas as direções. Como uma tormenta agitando o mar, as forças inimigas levou o caos. Os Kauravas eram excedidos em poder e forçados a recuar e viam-se impossibilitados de deter o progresso de Arjuna. Alguns deles vociferavam: maldito seja Duryodhana, é sua culpa que a terra agora viva tão horrenda calamidade. Esses heróis não pouparão ninguém. Outros Kauravas disseram: Dhritarashtra deve começar as preparações para os ritos finais de Adrata. Este é o último dia do rei Sindu. Arjuna incansavelmente forçava a abertura de caminho. Restavam apenas 4 horas antes do pôr do sol e ainda lhe faltavam mais de 15 quilômetros de tropas até o seu objetivo. Os mais intrépidos Kauravas precipitavam-se de encontro a ele, mas como rios a entrarem no oceano não retornavam. Os outros beligerantes, covardes, como ateístas que dão as costas às escrituras, fugiram da batalha, assim correndo em condenação e pecado. A quadriga, cor de fogo de Krishna, conduzida se assemelhava à quadriga de Surya, conduzida por Arjuna. As falanges Kauravas eram por ela rasgadas. Descansadas e refrescados, os cavalos galopavam celeramente, como se prestes a cavalgarem pelo céu. Arjuna e Krishna pareciam 2 abrasadores sóis nascidos junto ao fim da era. Qualquer um que deles se aproximasse era incinerado pelo fogo das armas de Arjuna e estirava-se morto. Os Kauravas, confrontando Arjuna, sentiam-se desmotivados e sem esperança. Esforçavam-se em vão na tentativa de impedi-lo alcançar de Adrata. Porquanto, em menos de 1 hora, Arjuna pôde avistar o alto estandarte de Drona. Com um grito triunfante disse: Mira, ó Madhava, a bandeira do mestre de armas. A mesma indica que estamos mais próximos do rei Sindu. Seguramente não há mais do que alguns poucos quilômetros entre ele e nós. Bom, Hare Krishna, Mahabharata, volume 2, capítulo 17, Arjuna devasta os Kauravas. Krishna novamente aconselhou Arjuna a evitar Drona de forma a não perder tempo. Mas Drona já o avistou e colocou-se a tirar flechas que percorriam mais de 3 quilômetros até atingirem tanto ele quanto Krishna. O sangue que escorria dos seus ferimentos fazia assemelhar-se a 2 florescentes árvores Karnikara. Krishna dirigiu a quadriga para fora dos ataques de Drona, dispondo-a de forma que tropas Kauravas escondessem-nos. Ele então conduziu a quadriga em um grande círculo em torno da divisão de Drona. Arjuna continuamente despedia suas resplandecentes flechas que derrubavam homens, cavalos e elefantes indiscriminadamente. Quando Arjuna estava a poucos quilômetros de Adrata, Duryodhana assaltou muito repentinamente. Com sua impenetrável armadura brilhante, fulgurosamente, o príncipe Kaurava bradou com imponência e disparou de encontro a Arjuna. Parando a quadriga a uma pequena distância de seu inimigo, gritou um desafio. Krishna freou os cavalos e disse: Contempla o poderoso filho de Dhritarashtra, destemidamente parado diante de ti. Seu ódio pelos Pandavas é antigo e duradouro. E é um guerreiro exímio, capaz de contender com inumeráveis opositores simultaneamente. Acredito ao impoluto que é chegado o momento de lutares contra ele. Em torno dele giram a brilhantura e a derrota. Cospe sobre ele o vento de tua ira, ó Partha. É-te fortunoso que ele haja vindo sozinho até a ti nesse dia, porque ele arriscaria a própria vida desta maneira. Sem qualquer incerteza, há de arrepender-se de tamanha imprudência. Extermina esse homem de coração vil e a guerra terminará.
Mata-o, ó Arjuna, verás cortada a raiz dos perversos Kauravas. Krishna guiou a quadriga em direção a Duryodhana, vendo o líder Kaurava não expressar qualquer medo, muito embora houvesse razões suficientes. Para isso, muitos combatentes fixaram sobre ele o olhar e aplaudiram. Outros choravam de desespero, considerando Duryodhana como uma libação de ghee sobre o fogo sacrificial. O rei está morto, gritavam envoltos pelo temor. Ouvindo-os exclamares, Duryodhana riu. Afastai vossos temores sem demora. Enviarei o guerreiro e seu quadrigário para a morada da morte. Ríspido verbo, Duryodhana endereçou a Arjuna. Ó Partha, deixa-me testemunhar o seu valor. Lança a mão de todas as armas que aprendestes com Drona, com que te obsequiaram as personalidades celestiais. Faz-o e vê-me repulsar a tua sortida. Então separarei tua cabeça de teu corpo, e o mesmo farei com Krishna. Duryodhana imediatamente trespassou Arjuna com 3 setas, as quais voaram de encontro a ele invisivelmente. Com outras setas flechou cada um dos seus cavalos, e com outras 10 flechou Krishna. Com outra flecha mirada cuidadosamente, cortou o látego da mão de Krishna, que caiu da mão partido em 2. Arjuna arqueou o Gandiva, tensionando a corda do mesmo até sua orelha, e atirou 4 setas de ponta de aço, que sibilaram pelo ar. Ao colidirem contra a armadura de Duryodhana, caíram inofensivamente ao chão. Arjuna despediu outras 16 flechas, as quais se comportaram da mesma forma quando em colisão contra a armadura. 20 novas flechas ele atirou com ainda mais vigor, mas estas se revelaram igualmente inafetivas. Vendo isso, Krishna disse surpreso: jamais vi semelhante acontecimento. Tuas flechas enérgicas, o bastante para penetrar a terra, estão sendo rejeitadas pela armadura de Duryodhana. Está tudo bem com toda pessoa, ó Partha? O Gandiva está perdendo seu poder? Qual a razão de tua incapacidade de vazar a defesa de teu adversário? Não podemos fracassar. Qual é a explicação para isso? Arjuna compreendeu o que se dava. Olhando para o ridente Duryodhana, respondeu: acredito que Drona encantou a armadura de Duryodhana, a qual neste momento possui o poder dos 3 mundos. Unicamente Drona conhece esse segredo, o qual ensinou a mim. Nenhuma arma será capaz de penetrar essa armadura, o que certamente é teu saber. Ó Krishna, uma vez que tudo sabes, contudo, vê como esse tolo se coloca diante de mim. Ele é como uma mulher trajando uma armadura e não sabe como se valer das vantagens de sua posição. Não obstante, protegido por uma impenetrável cota de malha, derrotá-lo-ei. Observa como o subjugo com o meu ataque. Duryodhana, de pé em sua quadriga, dirigiu a palavra a Arjuna em destemor e derrisão. Tenta novamente, ó Partha. Parece-me que não és tão perito como antigamente. Pois essas palavras saraivou muitíssimas flechas próximas como gotas de chuva, as quais cobriram tanto Arjuna quanto Krishna. Os Kauravas que assistiram à peleja deleitaram-se vendo Duryodhana impérvio ao ataque de Arjuna. Bramiam e tocavam seus tambores com expressão e regozijo. À medida que rechaçava as flechas de Duryodhana, Arjuna se enfurecia. Com um sorriso teso, tirou a vida dos 4 cavalos de Duryodhana. Em seguida, valendo-se das suas 100 flechas de ponta de martelo, arreinou sua quadriga. Desaljavando outras 4 flechas de pontas longas, dotou-as com poder de mantras e apontou-as cuidadosamente para o Kaurava. As flechas atingiram Duryodhana nas pontas de seus dedos, a única parte exposta de seu corpo, enquanto atirava suas próprias flechas. Ele gritava de dor com suas setas penetradas debaixo de suas unhas. Soltando seu arco, saltava pelo interior de sua quadriga, balançando suas mãos em agonia. Vendo seu líder aflito, os demais guerreiros Kauravas foram em seu socorro. Com as quadrigas, elefantes e cavalos rodearam Arjuna. Kripa pegou Duryodhana em sua quadriga e que portava o emblema de um touro e o levou dali com segurança. Arjuna, mais uma vez, determinou-se a aniquilar as tropas Kauravas.
Então, em pouco tempo foi capaz de livrar-se de seus ofensores. Quando seu quadriga emergiu do esquadrão contentemente, tanto ele quanto Krishna sopraram seus búzios com toda a energia dos seus pulmões, produzindo um som que tomou o campo de batalha e aterrorizou os Kauravas. Jayadratha também ouviu ao longe o som prolongado e paralisou-se em sua quadriga, olhando temeroso em direção ao som. Em outra parte do campo de batalha, os demais Pândavas batalhavam e destruíam milhares de inimigos. As pedras em ambos os lados foram grandes. A terra novamente assumiu um aspecto terrível, com os corpos de homens e animais mortos, dispersos entre as ruínas de quadrigas, armaduras e armas.